Vamos lá então, iniciando o nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces pessoais. Nós estamos no quinto encontro. Nós vamos aqui para o tópico tratando das graças por um favor obtido, o item número 28. No nosso encontro anterior nós vimos os itens número 6 e 7, prece para pedir um conselho e prece nas aflições da vida. Agora a gente vai então, graças por um favor obtido, né? Então, a gente lembra do princípio fundamental, ou dos princípios fundamentais da prece, conforme nos orientam os Espíritos. A prece tem o objetivo de louvar, de pedir e de agradecer. E o agradecimento geralmente é aquele que acaba ficando sempre, né, em segundo plano, porque os nossos pedidos, né, diante das nossas necessidades, são aqueles que são feitos com maior intensidade, né, quando nós ficamos mais sensibilizados. E o sentimento de gratidão, embora sincero, ele não traz a mesma intensidade, geralmente, para todos nós. E aqui então Kardec traz para nós essa proposta de prece, né, mas fazendo aqui uma análise anterior, uma introdução. Ele diz assim para nós, né? Então, graça por um favor obtido. É necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Se diariamente anotássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Nesse primeiro parágrafo, né, importante, quando nós temos, diante daquela visão poética sobre a vida, até mesmo, né, o poema da gratidão, que é conhecida, né, deixa eu pegar rapidamente aqui, por se tornar conhecida, né, por Divaldo, que é tão bela, né? Então a gente vê tanta coisa que acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que geralmente a gente acaba se acostumando em ter as coisas normais, já que nós consideramos natural, né, que tenhamos isso tudo no nosso dia a dia. Fazemos então com que as coisas normais façam parte então da nossa rotina, e nos esquecemos que essas coisas, que embora sejam normais, elas são dádivas, né, que nós recebemos, que certamente só sentiríamos falta se por acaso nós ficássemos privados dos benefícios que essas concessões nos são dadas, né? A gente pensa, por exemplo, algo que é muito comum a gente reparar e reclamar bastante. Estamos tão acostumados, né, com a energia elétrica ou com a água abastecendo nossas residências, que a gente acorda normalmente, liga ali as luzes, os aparelhos, abre as torneiras, chuveiros e tudo mais, fecha e tudo mais, até que um dia a gente acorda de manhã e não tem a luz para apertar o botão, e não tem água na torneira que cai para nós. Então, quer dizer, a nossa vida se revoluciona, né, porque são queixas, são problemas, são transtornos que vão surgindo e tudo mais, e embora isso faça parte do nosso cotidiano, é fruto de um esforço muito grande da inteligência do homem, do esforço pessoal de cada pessoa, a vida que nos proporciona tudo isso, a natureza, a água, que é essa dádiva, né? E quando a gente, aqui em São Paulo, nós passamos por um transtorno, né, nos últimos meses, né, no começo do ano, de as nossas represas secando, vemos o Nordeste do Brasil
e outras regiões do mundo ali com secas e tudo mais. Então nós pensamos assim, né, poxa vida, mas está faltando isso. E quando nós temos, nós não percebemos a importância disso tudo na nossa vida. Então, não apenas com relação a isso, mas das pessoas que estão à nossa volta, do trabalho que nós temos, da saúde, muitas vezes até um pouco precária em algumas situações, mas nos mantém aqui vivos e ativos no nosso mundo material. A tecnologia à nossa disposição, a gente acha isso absolutamente normal. Simplesmente é um resultado do trabalho do homem e ponto. E nós não precisamos, não pensamos, né, em todo o processo que gerou tudo isso, inclusive do próprio amor divino, do amor de Deus. Então nós temos aqui o poema da gratidão, de Amélia Rodrigues. Eu vou colocar aqui para a gente ouvir, que é sempre muito bonito, né, esse poema, para a gente observar os pequenos detalhes, a importância desses pequenos itens que fazem parte da nossa vida. Deixa eu pegar aqui, eu estou um pouco disperso porque eu estou tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas vamos lá, eu vou pôr o poema da gratidão, depois a gente volta e conversa aqui focado no seu conteúdo para nós. Vamos lá então. Nós não poderíamos ter, propondo que a nossa vida seja um poema de gratidão, que ao invés da queixa, da reclamação e da mágoa, nós possamos dizer a Deus quantos motivos temos para ser felizes. Possamos dizer-lhe que a vida é bela e é colorida, que dentro de nós pulsa um coração que ama. Então, ao invés da reclamação convencional, digamos: meu Deus, eu quero dizer-te que a minha vida é bela e consentida. Muito obrigado pelo que me deste e pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os céus que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que tropeçam na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no penheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. Pela faculdade de ouvir, pulsar o coração com uma doce emoção, mas diante da minha faculdade de escutar, eu detecto os surdos que vivem na terra perdidos, o silêncio infinito. Por eles eu me ponho a orar, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor voltarão a escutar. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, que ensina, que legisla, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de apatia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos que aram, mãos que semeiam, meus que trabalham, meus que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas e enxugam as lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor,
o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, marcados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravato de dor, um bangalô, uma casa no caminho. Mas é importante que, dentro dele, exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê amor. Porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um teto para me cobrir, ou uma cama para deitar, ou um cão para me acompanhar, nem assim reclamarei, porque eu te tenho a ti. E te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, muito obrigado, Senhor. Ouvimos então o poema da gratidão, né, um belíssimo poema que traz para nós uma reflexão importante, né, sobre aquilo que geralmente nós atribuímos ao acaso, a uma obrigação da vida, da natureza, mas que ao contrário disso nós temos ali o Criador de tudo. E é nesse sentido, né, que Kardec trouxe para nós então essa primeira orientação, né? Bom dia pessoal, bom dia fraterna, bom dia João, Ana, Puro. Então nós temos aqui mais uma vez, Kardec coloca na introdução, eu vou reler então esse parágrafo para a gente poder contextualizar dentro dessa mensagem que nós ouvimos agora. Ele coloca assim: é necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Se diariamente anotássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no momento em que experimentamos os benefícios da sua bondade e da sua proteção que espontaneamente devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua o benefício, sem necessidade de interrompermos o trabalho. Aqui, inclusive, né, fazendo aqui uma observação, é muito comum nós usarmos aquela expressão, né, graças a Deus. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Mas quando a gente começa a pensar com mais profundidade, de dizer assim, nós estamos bem, graças a Deus que nos permite receber aquilo que nos dá proteção, que nos dá o sustento, mas que também que nos dá os desafios, o aprendizado. Todos esses elementos que nós vamos observando, fazendo parte da nossa rotina, e que nós atribuímos essa graça àquele que deu realmente a sua origem, né, que foi Deus, como diz aqui Kardec, um simples pensamento que nós dirigimos, de recebermos alguma coisa, de valorizarmos a sua origem, de valorizarmos o seu propósito, de darmos a sua devida importância, já é para nós uma condição de prece. Diz aqui ainda Kardec, bom dia pessoal que chegou. Os favores de Deus não consistem apenas em benefícios materiais. Devemos igualmente agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são dadas. Enquanto o orgulho
tudo atribui aos seus próprios méritos, e o incrédulo ao acaso, o homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos pelo que recebeu. Para isso são inúteis as longas frases: obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo, que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos acontece de bom, é um testemunho moral de um hábito que reconhecemos e de humildade, que nos atrai simpatia dos bons espíritos. Ou seja, só o fato de nós oferecermos esse testemunho natural por tudo aquilo que nós recebemos, já é para nós uma condição de sintonia com o plano espiritual e, por consequência, como foi trazido para nós aqui por Kardec, a simpatia dos bons espíritos. Porque dá a impressão que nós temos, essa relação que nós estabelecemos, né, legal, Helena, que nós estabelecemos com o mundo espiritual, com Deus, ela é para nós ainda um tanto quanto confusa. Porque nós sempre imaginamos assim, que já que nós nascemos, Deus vai nos oferecer tudo aquilo que nós precisamos. E nós nos esquecemos exatamente de nós precisamos para quê? Já que a nossa evolução nos conduz por aquele caminho de crescimento, de desenvolvimento intelectual, mas especialmente de desenvolvimento moral. Então aquilo que nos é oferecido não é um mimo que nós recebemos de crescermos como aquelas crianças mimadas, crianças arrogantes, crianças que esperam que todos os caprichos sejam satisfeitos. Na verdade, tudo aquilo que nos é oferecido, inclusive a ausência de alguma coisa também nos é oferecida. Pode parecer uma incoerência, mas não é. Porque muitas vezes nos é oferecido uma canção, mas muitas vezes nos é oferecido silêncio. Muitas vezes nos é oferecido conforto e muitas vezes nos é oferecido uma prova, um estímulo, muitas vezes doloroso. Porque sempre nós vamos ter como objetivo maior o nosso desenvolvimento moral. Sempre para que nós cresçamos, para que nós alcancemos uma condição melhor. Então tudo aquilo que nós recebemos ou deixamos de receber, compreendendo a natureza perfeita de Deus, compreendendo todas as leis que regem a nossa vida, em especial a lei de causa e efeito, que sempre procura nos trazer, né, a responsabilidade pelas nossas ações, as responsabilidades pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Tudo isso para nós, se nós não tivermos o devido reconhecimento, lamentavelmente nós viveremos constantemente não criando a antipatia dos amigos espirituais, como Kardec coloca, mas muitas vezes essa mesma simpatia faz com que nós sejamos levados pelas circunstâncias a dobrar os joelhos de vez em quando e mostrar aquele sentimento de humildade. Então, na verdade, assim, cada um de nós vai construindo o caminho de experiências, de provas, de expiações, a partir das nossas próprias escolhas. Algumas vezes são programadas, né, porque quando nós estudamos, tudo em ordem aqui, Dudu, quando nós estudamos sobre a nossa programação reencarnatória, nós analisamos, né, que nós temos dois estágios do uso do nosso livre-arbítrio. O primeiro estágio é aquela programação que nós fazemos no mundo espiritual junto aos nossos instrutores, tomando as decisões daquilo que nós precisamos, daquilo que nós gostaríamos que fosse, aquilo que nós aceitamos, apesar de algumas contrariedades, algumas divergências, né? Porque nós simplesmente nos submetemos à autoridade moral dos espíritos amigos. Se por acaso eles dizem para nós que há necessidade de tal coisa acontecer de tal forma, nós, claro, nos rendemos a essa autoridade. Então, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio de um modo mais livre ou de um modo mais restrito na elaboração desse nosso projeto existencial. Tudo isso é feito no plano espiritual. Nós sabemos com quem reencarnaremos, como será
a nossa evolução durante a nossa encarnação, quais são as experiências mais importantes, significativas, chamamos de experiências-chave, que vão nos ajudar nesse nosso crescimento. Então, esse nosso primeiro livre-arbítrio na elaboração desse nosso projeto. Depois nós chegamos na segunda fase, que é o segundo livre-arbítrio, que é aquele quando nós já estamos encarnados, quando nós começamos a tomar as decisões na forma como nós vamos viver aquelas experiências que já foram decididas. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu primeiro projeto, eu elaborei então, ou participei da elaboração da minha família. Quem são meus pais, quem são meus companheiros, quem são as pessoas que estarão próximas a mim. Ótimo, esse foi meu primeiro livre-arbítrio. O segundo é a forma como eu vou conviver com eles. Se eu vou ser rebelde, se eu vou ser dócil, participativo, indiferente, orgulhoso, arrogante, humilde. Então, esse segundo livre-arbítrio é o que vai determinar, na verdade, as consequências imediatas do nosso modo de viver. Então, algumas vezes, embora os espíritos estejam nos acompanhando, observando a nossa trajetória em cima daquele projeto que foi elaborado, a forma como nós vamos viver vai depender das nossas escolhas. Se nós criarmos os problemas pelo nosso temperamento, pela nossa personalidade, pelas nossas fraquezas, pelas nossas tendências, nós vamos sofrer as consequências disso. E os espíritos não vão interferir. Eles vão, na verdade, nos auxiliar através das inspirações, através dos conselhos, mas o livre-arbítrio é nosso. Então, quando nós, adotando essa postura de humildade diante da grandeza de Deus, reconhecendo tudo aquilo que nós recebemos e agradecendo, alimentando esse sentimento de gratidão que existe em nós, na verdade, naturalmente nos sintonizamos com os espíritos amigos, nos tornando também mais acessíveis às suas orientações. Agora, se por acaso eu alimento aquela minha arrogância, não é ignorância, existe uma diferença entre arrogância e ignorância. Algumas vezes, por não ter ainda a capacidade de ter um entendimento sobre todo esse mecanismo que rege as nossas vidas, eu vivo de acordo com as situações do meu cotidiano. Então eu vou tentando me defender das pessoas que me agridem, eu vou tentando lidar com as dificuldades materiais do meu jeito. Mas eu faço isso não porque eu sou uma pessoa má, uma pessoa egoísta, arrogante. Eu faço isso porque é o único jeito que eu sei de viver, por não conhecer um mecanismo diferente. Agora nós temos aqueles que agem deliberadamente com esse comportamento. E são esses que, nesse caso, sofrerão muito mais através da dor, a dor moral, a dor física, a dor social, seja lá como for, para poder reconhecer exatamente a sua pequenez, que ele não é tão grande como ele se imagina ser, que ele não é tão forte como ele imagina ser, e não porque é um espírito, desses espíritos que nos acompanham, que percebendo que o outro se encontra nessa condição ainda de superioridade moral que ele se acha, de autoridade diante dos homens e tudo mais, não que os espíritos vão provocar uma situação para fazer com que ele sofra. A lei de causa e efeito naturalmente fará isso, para que ele possa reconhecer exatamente o seu lugar na criação. Agora, quando nós nos afinizamos com o pensamento divino, que é importante, quando a gente fala sobre pensamento divino, nós falamos sobre as leis morais, o mecanismo da vida, a importância da nossa presença, e nem sempre nessa informação, ou essas informações chegam para nós de um modo compreensível. Tanto é assim que muitas pessoas pensam, a partir daquilo que aprendem nas escolas tradicionais, que você nasceu, que Deus vai te mandar para o céu ou para o inferno, e você tem que viver naquela condição de adoração. Tanto que os espíritos, orientando Kardec na elaboração do livro dos Espíritos, trouxe para nós ali aquela parte da lei de adoração. Então ficar adorando Deus, ficar bajulando Deus, será o suficiente para que eu possa ir para o céu. Isso já é o suficiente. Ou seja, a nossa vida deve ser voltada para Deus. Essa é uma expressão muito utilizada nos meios
em que nós vivemos, né? Porque nós temos que ser fiéis, nós temos que nos voltar a Deus, temos que dedicar a nossa vida a Deus, mas o que é exatamente nos voltar a Deus e nos dedicarmos a Deus? Aí nós começamos a entender, a partir daquilo que a doutrina nos esclarece, que estarmos aqui encarnados faz parte de um projeto de Deus. Vivermos trabalhando pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, fazendo com que aflore as nossas virtudes através do trabalho, através da presença no mundo, através da interação, através do auxílio. Isso é se entregar a Deus, e não simplesmente naquela postura de adoração e bajulação. Então muitas pessoas agem por ignorância, não porque querem. A partir do momento em que nós começamos, né, mas é tudo a seu tempo. A gente lembra que essa ideia é uma educação que nós recebemos durante muito tempo, em que o pensamento religioso ele era dominante no mundo, e nós, como sendo espíritos que vivemos em encarnações anteriores dentro desse universo, é o modo como nós aprendemos. Então é assim, se por acaso eu vivo nessa condição de adoração e contemplação, e eu não faço mal, já é alguma coisa, porque eu consegui pelo menos domar aquilo que é mais primitivo em mim. A partir do momento em que eu começo a me esclarecer, aí já é cobrado de mim a atitude, a ação. Aí sim, fica nessa postura improdutiva, aí coloca o espírito nessa condição de inutilidade. Então tudo a seu tempo. A quem muito foi dado, muito será cobrado, nós sabemos desse pensamento. E que a quem muito foi dado, muitas vezes é o próprio esclarecimento. Para outros, a privação dos prazeres do mundo e viver apenas naquela condição de adoração é o que ele precisa naquele momento. É claro que nós esperamos que durante uma encarnação nós encontremos uma pessoa moralizada, ativa, espiritualizada. Essa seria uma condição perfeita para o indivíduo reencarnado. Só que seria um indivíduo reencarnado no mundo elevado. No nosso tempo atual, a nossa luta é muito mais intensa, domando nossos instintos primitivos, domando as nossas imperfeições morais. Então, quer dizer, o nosso trabalho é outro. Então, para muitos, a devoção nesse mundo religioso é o melhor que pode acontecer para ele agora. Futuramente, depois que acabou todo esse processo, vai dizer assim, muito bem, você viveu adorando, viveu louvando, agora você vai viver trabalhando. Porque você já passou daquela fase. Então, quer dizer que é tudo no seu tempo. A Miriam colocou, né, para alguns é algo natural e justo, é suficiente e é o certo, né? E a Miriam colocou também, né, acho que é até uma etapa, né, até quem já está mais consciente oscila nessas ideias. Por isso que eu falei para vocês que a nossa relação com o mundo espiritual é uma relação muito complicada. Porque nós agimos achando que o nosso modo de agir, nosso modo de nos relacionarmos é o modo correto. Tanto é assim que nós vemos no mundo todo, cada um vivendo a sua experiência religiosa de acordo com aquilo que aprendeu e que acha que é certo. Porque não é o porque aprendeu nos tempos atuais, com essa liberdade que nós temos, que nós achamos que é o correto. Então, quer dizer, cada um vai vivendo essa experiência e gradualmente se esclarecendo também, até chegar numa condição em que ele tem plena consciência da sua condição de espírito, tem plena consciência da relação com o mundo espiritual e ele vive em função disso, mas aí são para aqueles estágios mais avançados. Felizmente nós avançamos, pelo menos diante da nossa própria trajetória. No passado nós vivíamos na ignorância, entre aspas, no pecado, mesmo tendo essa relação. Hoje não, hoje nós estamos domando, estamos ali tendo mais equilíbrio nas nossas decisões, fraquejamos sem dúvida nenhuma, porque viver no mundo de provas e expiações é realmente muito, muito complicado, né, pelos estímulos, pelas cobranças, pelas dificuldades que nós enfrentamos. Mas são desafios que estão de acordo com a nossa capacidade. No passado, em que a vida tinha pouco sentido, em que as pessoas viviam apenas para sobreviverem, hoje é muito diferente. Se no passado sobreviviam, hoje nós estamos vivendo de um modo precário, não tenhamos dúvida, como eu falei para vocês, pelas dificuldades e limitações que nós ainda temos. Mas futuramente a gente vai aprendendo a viver cada vez mais. E essa vivência, ela naturalmente vai se afinizando
cada vez mais também com o próprio pensamento divino. E aí viveremos na plenitude, na harmonia com o pensamento divino. Então aqui para nós, nessa passagem, Kardec coloca então sobre essa simpatia, né, tudo isso que eu falei para vocês, dizia a respeito então essa simpatia com o mundo espiritual. Somos mais auxiliados, somos mais inspirados, diferentemente daqueles que resistem ainda a essa ideia e aprendem por conta própria. Aquele aluno rebelde que não aceita o auxílio, a orientação do professor, é um aluno que vai aprender com as dificuldades, vai repetir de ano, vai sofrer os constrangimentos e tudo mais. A Dudu colocou, a Igreja Católica colocou-nos muito em situações de estar pecando, porque por qualquer coisa. Esse ranço ainda existe muito, o inferno que era dito, né? Tudo na sua época, né, Dudu? Então a gente lembra, por exemplo, que os valores que nós temos hoje na nossa sociedade são muito diferentes dos valores de gerações anteriores. De uma forma prática, para a gente poder entender, como era a vida das pessoas dentro de um relacionamento, dentro de um matrimônio no passado. Era aquela coisa, ou mesmo antes mesmo, né, das relações afetivas. Era coisa assim de pegar na mão já era um drama, um beijo então nem pensar, a aproximação, o namoro, o noivado, o casamento, era um cerimonial que hoje não faz mais sentido. As pessoas já estão se envolvendo de uma forma profunda, sendo estimulado o tempo todo. Então, só nesse ponto, a gente já tem uma ideia de como era a vida das pessoas naquela época, quais eram os seus valores, o recato, né, embora fosse um recato imposto. Então, as pessoas eram recatadas, eram aquela posição de muito cuidado para não ferir ali a sua própria imagem. Basta a gente lembrar que as mulheres que eram divorciadas eram quase que condenadas à exclusão, porque a sociedade não aceitava. Então havia uma rigidez muito grande. E nós estamos falando de 30, 40 anos. Se nós voltarmos 500 anos no tempo, imagina como eram os valores daquela época. Todos eles eram não apenas vigiados, mas estimulados pela própria igreja, que via cada uma dessas ações como um pecado à pureza divina. Então essa história de que você está pecando, o próprio pecado foi se modificando com o passar do tempo. O pecado na época de Jesus era muito mais brando, para a gente ter uma ideia, do que o pecado durante a Idade Média, quando havia o domínio da própria igreja. Então houve assim, pegando um gráfico, ele era baixo durante a época de Jesus, porque não tinha aquela vigilância moral. Depois ele foi subindo porque a instituição igreja se tornou ali a detentora de todos os valores, embora vivesse em muitos pontos dentro de uma imoralidade. Não apenas a imoralidade pessoal dos seus integrantes, mas a imoralidade da instituição, como foi o caso, por exemplo, da propriedade que elas tinham, da riqueza, da própria inquisição, da perseguição das pessoas. E agora ele volta a diminuir a intensidade desse pecado. A ideia do inferno já não assusta tanto mais como no passado, já que a igreja já não influencia na vida da sociedade como influenciava naquela época. Então, quer dizer, para cada situação, para cada época, há necessidade de nós fazermos ali, reconhecermos exatamente o que viviam aquelas pessoas, o que pensavam aquelas pessoas. Então, enfim, vimos aqui então que esse reconhecimento, esse sentimento de gratidão que nós cultivamos, né, valorizando tudo aquilo que nós temos, por acordarmos. Muita gente diz assim, mas eu queria não acordar mais. Se você não acordasse mais, você deixaria incompleto aquilo que você está fazendo aqui. E teria que voltar numa condição muito mais difícil. Então nós acordamos aqui para cumprir as nossas obrigações, os nossos compromissos. Voltamos depois para o nosso descanso, para o nosso repouso. Temos aquilo que é mais importante, a nossa volta de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. Então esse sentimento de gratidão nos coloca exatamente em sintonia com o plano espiritual, com Deus,
fazendo com que nós nos elevemos espiritualmente, porque esse tipo de pensamento é o que nos eleva. Porque não adianta eu me imaginar que somente durante os cultos, durante os momentos cerimoniais da religião, é que nós nos aproximamos de Deus. Como eu falei para vocês em outros estudos, viver em estado de prece, com um pensamento elevado, que por consequência reflete no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, porque eu mantenho a sintonia. Se por acaso eu começar a pensar em algo negativo, agir de uma forma negativa, eu interrompi temporariamente essa relação, essa sintonia. Então é fundamental para nós pensarmos que essa nossa relação com o plano espiritual, ela se dá exatamente pelo padrão vibratório que nós mantemos o tempo todo. O Léo colocou, né, a cada passo que o Papa Francisco dá, ele paulatinamente está quebrando velhos paradigmas, né, trazendo reflexões e despertando a consciência. E ao mesmo tempo também despertando a antipatia de segmentos tradicionais, daqueles segmentos que são mais ortodoxos da própria instituição, que não aceitam, não, porque não pode ser assim, porque tem que ser de outro jeito, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então assim, mas naturalmente a gente vê que o pensamento está mudando, quebrando aquela barreira que foi criada durante muito tempo, selecionando os salvos e rejeitando aqueles que não são salvos, mas agora colocando todo mundo junto, na mesma convivência. A sugestão de Kardec, então, aqui para a prece, ele diz assim para nós, observemos que importância, como é importante isso. Deus infinitamente bom, humildemente agradeço os benefícios que me concedestes. Eu seria indigno de vossa bondade se os atribuísse ao acaso e aos meus próprios méritos. Bons espíritos que executastes os desígnios de Deus, e vós, sobretudo, meu anjo guardião, aceitai o meu agradecimento. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me e de aplicar o que recebi em qualquer sentido que não seja o bem. Agradeço-vos particularmente, e aí depois citar aqui o benefício. Então inicialmente tem aqui aquele momento de louvor, aquele momento de gratidão a Deus, a todos aqueles que trabalham em seu nome por um objetivo que nós conseguimos alcançar. Ou até mesmo, como Kardec colocou no início, por aquilo que é básico, que faz parte da nossa natureza. Obrigado pela família, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo meu sustento, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha inteligência. E aí nós podemos ver, eu não gosto de fazer comparações, porque eu sempre acho que é injusto você imaginar aquilo que o outro tem, aquilo que você não tem, ou aquilo que você tem e aquilo que o outro não tem. Mas percebendo essas diferenças, desses níveis que nós temos hoje no mundo, dá para perceber a diversidade do nosso próprio grau evolutivo. Bom dia, Rô. Em que nós temos aqueles que têm merecimento de ter essa estrutura, aqueles que perderam esse direito de ter essa estrutura e terão que trabalhar com mais dificuldade, com mais determinação para superar aquelas privações. Vemos outros que têm aquela estrutura, mas que lamentavelmente desperdiçam a oportunidade. Então é fundamental que nós observemos aquilo que nós temos, daquilo que nós poderíamos ter de melhor se nós tivéssemos agido direito, e daquilo que nós colocamos em risco se nós não agirmos da forma mais equilibrada. Então tudo na nossa vida, à nossa volta, é motivo para nós agradecermos. E para nós percebermos isso tudo, né, nós temos aquele ditado que diz assim, que aquele pensamento até da física mesmo, né, que diz que a escuridão nada mais é do que a ausência da luz. O frio nada mais é do que a ausência do calor. Então a tristeza nada mais é do que a ausência da felicidade. Então nós temos ali a oportunidade de vivenciar os opostos, né, nessa dualidade daquilo que é positivo, daquilo que é negativo. Então aquilo que nós temos hoje, temos a oportunidade de evitar que a dor bata à nossa porta
e temos a oportunidade de construir para que a felicidade se aproxime de nós. E para isso, o que é fundamental, é necessário que nós reconheçamos a origem de tudo isso e o merecimento que nós temos de viver nessa condição. O merecimento positivo por aquilo que nós construímos e o merecimento, não vou dizer negativo, mas o merecimento mais doloroso por aquilo que nós deixamos de fazer. E essa ideia, né, como o Dudu colocou, que isso parece óbvio, e é óbvio, mas se nós não pararmos para reconhecer, como eu falei para vocês, né, que receber energia na nossa casa, receber a água na nossa casa é algo absolutamente natural. É óbvio, fazemos parte de uma cidade estruturada, mas vamos reconhecer todo o trabalho, tudo aquilo que envolve esse benefício ou esses benefícios que nós recebemos. Então esse sentimento de gratidão natural, não é ficar o tempo todo, né, agradecendo por isso, por aquilo, começar a denominar os benefícios que nós temos, mas cada vez que nós nos depararmos com aquilo que satisfaz as nossas necessidades, nos proporciona um tipo de conforto, nos dá a oportunidade de caminharmos com mais segurança, com mais equilíbrio, aqui na nossa jornada terrena e também na própria jornada espiritual, só esse reconhecimento natural de viver com alegria, com satisfação aquilo que chega para nós, já é esse estado de prece. E é isso que nós precisamos cultivar, é fundamental. O Flávio colocou, né, o detalhe que nós não percebemos. E essa falta de percepção, Flávio, eu entendo exatamente essa ignorância que nós temos com relação a Deus e com relação ao mundo espiritual. Nós fazemos uma divisão entre aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo e a minha vida espiritual. Então Deus está lá e eu estou aqui. Eventualmente eu vou até lá falar com Ele. Quando nós começarmos a entender essa realidade de que Deus faz parte de tudo à nossa volta, da nossa própria vida, da nossa existência, de tudo aquilo que nos dá o suporte para a nossa existência, aí nós começamos a ter uma relação diferenciada. Eu falei para vocês já de um exercício que eu cheguei a fazer algumas vezes, de uma forma inconsciente, mas que aconteceu. Era, por exemplo, aquele passeio num shopping center. Aí você vai às lojas, passeia ali pelos corredores, faz ali as suas pequenas compras, e aí então parava naquela praça de alimentação para fazer, né, aquela refeição, para repor as energias que foram gastadas durante aqueles pequenos momentos. E aí então eu parava e ficava olhando para as pessoas. É aquela coisa meio maluca, né? A gente fica meio doido nessas... Depois que começa a pensar demais, a gente começa a ter um parafuso a menos. E aí então comecei a olhar para as pessoas e ficava me perguntando assim, será que elas têm noção do que elas estão fazendo aqui? Quem são elas? De onde elas vêm? Qual é exatamente o propósito de suas vidas? Por que estão se relacionando? A forma como estão se relacionando? Será que elas têm alguma ideia ou fazem isso de uma forma automática? E aí a gente percebia que inclusive nós mesmos, porque o fato de ter esses surtos de reflexão não significa que isso seja uma constante, porque depois do momento em que acabou aquela reflexão, eu voltei a agir como eu agia antes, né? Então você começa a pensar assim, poxa vida, a gente age dessa forma, sem se dar conta de toda essa grandeza que existe à nossa volta. Sem se dar conta da importância daquele alimento que chega para nós, do trabalho daquela pessoa que fez esse alimento para nós, daquele próprio ambiente onde nós temos ali a movimentação comercial, mas o sustento de muitas pessoas, e nós espíritos tentando consumir aquilo tudo, tentando fazer parte desse movimento todo, simplesmente para a nossa evolução. Estamos aqui, estava naquele lugar, estava no meio daquelas pessoas, mas todos nós espíritos vivendo uma trajetória que de repente chega no final, nós desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, e a questão é não é onde você foi, ou com quem você foi, ou quando você foi, mas o que você fez enquanto você estava. Essa é a reflexão. Porque na verdade o que nós levamos são as experiências que foram colhidas. E esse reconhecimento de tudo aquilo que chega à nossa volta, sim, Flávio. Eu não uma vez, mas várias vezes,
comentei sobre esse filme Matrix, que traz ali aquela dura realidade, de repente aquela realidade paralela, ilusória, que não é realidade, mas faz parte ali de um ambiente fantasioso na mente das pessoas. Muitas vezes nós vivemos assim. Tem até um site interessante, que é um site que traz ali informações espiritualistas, fenômenos e coisa e tal, chamado Saindo da Matrix. Olha que nome sugestivo, né? Porque a ideia é exatamente essa. A gente sair das situações do dia a dia. E nós vemos exatamente isso, né? Que a nossa ignorância com relação a essa realidade espiritual, ela se reflete exatamente naquilo, chama Saindo da Matrix. Não sei se você assistiu Matrix, André. Se não assistiu, seria interessante assistir primeiro, para você entender qual é o sentido do filme. É um filme de ficção. Não viu? Então assista para você ver. É um filme de ficção, mas ele é muito interessante, que ele traz uma... Obrigado, Du. Que ele traz uma ideia muito interessante, fazendo um paralelo com aquilo que nós vivemos no nosso mundo hoje, diante da nossa realidade espiritual. É muito interessante o filme. É uma ficção que traz para nós assim, um subsídio muito bacana para falarmos da diferença entre mundo espiritual e mundo físico. Então, assim, essa ignorância que nós temos a respeito dessa realidade, ela reflete naquilo que a gente vê na televisão. O indivíduo vivendo na corrupção, na violência, na sensualidade, vivendo ali do poder, vivendo do sucesso, tentando ser mais especial ou melhor do que realmente é. E de uma hora para outra tudo isso acaba. E ele volta para o mundo espiritual, não contando ou avaliando, listando aquilo que ele colheu de benefícios, mas ele começa a listar aquilo que ele perdeu, que ele achava que tinha, que ele achava que era o mais importante na sua vida. Então, na maioria das vezes, nós nos reconhecemos como espíritos. Cada escola traz ali a sua perspectiva. Cada escola traz ali o seu entendimento sobre essa questão do espírito, a sua origem, o seu destino, a forma como se desenvolve, a sua própria natureza. Mas todo mundo se reconhece como espírito. Mas ninguém vive como espírito. Vive como um ser humano encarnado no mundo físico, como se aqui fosse a sua única e definitiva existência. Quando a gente começa a despertar nossa consciência para essa realidade, a gente naturalmente vai viver essa realidade do mundo físico, afinal nós estamos aqui. Mas nós vivemos de um modo diferenciado, com a consciência de que não importa o que eu junto, não importa o que eu tenho, o que importa é como eu fiz as coisas para chegar nesse objetivo. Porque são esses valores, são essas experiências que contarão quando eu fizer o balanço geral da minha própria existência. Então, vimos aqui, nessa prece sobre graças a um favor obtido, nós vimos aqui a importância que nós temos de simplesmente reconhecer a nossa condição de consumidores de bens e benefícios que nos são fornecidos por uma inteligência divina. Flávio colocou, né, às vezes a gente não presta atenção em alguns livros, os Mensageiros de André Luiz, temos vários relatos daqueles que programaram uma tarefa espírita e falharam. É só reconhecerem isso quando voltam, e só reconhecem isso quando voltam para o plano espiritual. Mas são tantos, o Flávio, não é somente uma tarefa espírita. Muitas pessoas reencarnam com o simples propósito de se tornarem melhores. Os espíritas são mais graves, né, porque voltam com o compromisso de fazerem um trabalho. E nesse livro nós temos ali, né, aquele chamado geral para os médiums, para os trabalhadores, daqueles que estavam indo e daqueles que voltaram. Repetentes, e aí vai. Agora imaginemos para aqueles que não têm nenhum tipo de compreensão sobre isso. O seu mínimo compromisso é voltar melhor do que foi. E nem isso conseguem cumprir. E isso é resultado do quê? Dessa nossa grande ignorância a respeito dessa nossa realidade espiritual. Então viver espírito, e até mesmo, olha só o detalhe, há muitos daqueles que vêm para cá, esses completistas são pouquíssimos, são raros.
raríssimos, podemos dizer assim. É do nível ali de Chico Xavier, mais ou menos. Só para a gente poder ter uma ideia, muitas vezes, como eu falei para vocês no início, a vivência na adoração, a vivência na devoção, viver intensamente uma fé religiosa, é o propósito da vida de todo mundo. Então as pessoas vêm para cá vivendo, pensando naquele futuro que vai encontrar. Então ela está encarnada aqui, ela fica o tempo todo vivendo nessa relação com Deus, como se ela não tivesse nenhum compromisso aqui no mundo físico. Não percebendo que estar encarnado faz parte desse processo de evolução. Então ele vive o tempo todo dentro do seu centro espírita, dentro da sua igreja, do seu templo, do seu terreiro, da sua sinagoga, dentro do seu mosteiro, vive o tempo todo assim, procurando Deus. Não se dando conta que estar aqui faz parte desse projeto divino. Então a gente busca na religião aquela felicidade, com devoção, com fé, com estudo, com participação nos mais variados rituais, desprezando isso que é o mais grave, desprezando a oportunidade de estarem encarnados. Porque acreditam que o seu propósito maior é ir para Deus. Como se ir para Deus fosse fugir de um lugar de tormentos e encontrar o paraíso. Só que na verdade quando chega no mundo espiritual, mas eu fui tão devoto a Deus, mas a sua devoção a Deus devia se manifestar pelo trabalho, pela sua presença no mundo, de valorizar a sua encarnação, de modificar ali os seus valores, trabalhar ali o seu passado delituoso muitas vezes. E você viveu contemplando e não fez nada que tinha que fazer. Não temos aqueles casos de pessoas que dizem assim, eu não aguento ficar em casa, por isso que eu vou para o centro espírita, por isso que eu vou para a igreja. Mas é na tua casa que você tem que aguentar ficar, é lá que está o seu problema, é lá que você tem que resolver. Você ignorar as dificuldades que você enfrenta, imaginando que a sua devoção vai limpar o seu passado, é um grande equívoco. Na verdade é uma infantilidade, que a esmagadora maioria dos habitantes do planeta acaba vivendo. Então na verdade nós temos que chegar aqui para desatar todos os nós. E se viver esse momento de devoção te fortalece, melhor ainda. E não simplesmente achar que esse é o seu momento de fuga. Eu sempre comento com vocês, né, que a ideia que nós temos das instituições religiosas é como se elas fossem oásis. Você está no deserto, você corre para o oásis para dar uma descansada. Quando a gente começa a ter uma compreensão maior, a gente vê, na verdade, essas instituições como um entreposto, em que você passa, reabastece e volta para o caminho, volta para a sua viagem. Os navegadores faziam isso no passado. As caravelas paravam nos entrepostos, abasteciam mantimentos, víveres, todas as ferramentas e tudo mais, e depois seguiam viagem. Só que muitas vezes, o que a gente fazendo uma comparação com as caravelas, muitas vezes as pessoas param suas caravelas nesses portos e não saem mais, acreditando que ali elas estão seguras, só que elas não fazem mais a viagem que deveriam fazer. Não cumprem o seu roteiro, não cumprem ali suas obrigações. Exatamente porque nós temos uma ideia equivocada a respeito do mundo espiritual. Sim, a minha ideia veio dos navegantes das grandes navegações da Europa, né? Você lembrou dos vikings, mas é a mesma coisa. O que importa é vamos conquistar, vamos viajar, Só que o nosso propósito, na verdade, é vamos crescer, vamos transformar, vamos moralizar. E essas instituições servem para nos abastecerem. Elas não são porta dos fundos para que a gente fuja da realidade. Não adianta eu ficar me iludindo que esse momento de devoção vai tirar de mim esses compromissos, mas a gente percebe que esse tipo de relação, ele com o mundo espiritual, ele é uma consequência exatamente daquela ignorância que eu falei. Porque se eu não compreendo que a minha natureza, ela vem de tempos antigos, em que várias experiências foram se somando
até eu chegar nesse momento, e que eu vou continuar crescendo com outras experiências, eu vivo apenas esse momento. Tudo se resume para mim daquilo que eu estou vendo e dessa história que eu estou vivendo. Quando a gente compreende que eu sou um espírito reencarnado, que eu tenho histórias lá atrás e que eu terei histórias lá na frente, a minha concepção se modifica completamente. O meu modo de viver já não é mais aquela, eu vou me esconder porque tudo isso passa. Nós sabemos que se eu me esconder, no futuro eu vou ter que me revelar de novo. Os débitos que nós trazemos, as experiências que são necessárias de serem adquiridas, vão ser no seu devido tempo. Quanto mais eu atrasar, maiores serão as minhas lutas, as minhas dificuldades. Quanto mais eu acelerar, melhor. Aproveitando essa época de fim de ano, a gente lembra dos alunos que estão desesperados para poder passar de ano, para fechar ali o seu ano letivo. Quem não estudou no começo do ano, está todo mundo enforcado, todo mundo desesperado agora. Quem se deu bem no começo, está ali só aguardando o fechamento do calendário para poder entrar no descanso. Espiritualmente não é diferente. Para aqueles que estão fazendo a lição de casa, no seu devido tempo, quando o ano letivo acabar, vai desfrutar das férias e se planejar para o ano seguinte. E aqueles que não fizeram? É recuperação, é reprovação, é constrangimento, é ali a privação da tranquilidade que as férias poderiam oferecer. O ano letivo, nós aprendemos as matérias clássicas do conhecimento humano. A nossa vida letiva espiritual, ela traz ali uma trajetória muito semelhante. E tudo começa então por essa postura. Para a gente poder agora concluir esse nosso raciocínio todo, tudo aquilo que nós vivemos, de experiências do nosso dia a dia, não terá nenhum sentido se nós não nos reconhecermos como espíritos e reconhecermos a origem de tudo. E nos afinizarmos com esse pensamento. Se não for assim, tudo vai ser fadado à dor, como diz no Evangelho, lágrimas e ranger de dentes. Léo colocou, né, a diferença é que espiritualmente não temos cola. Não tem cola, não tem facilidade, literalmente a cada um segundo as suas obras. Não existe concorrência. Todos nós, cada um com seu próprio compromisso. O tempo todo, né? A doutrina, André, como eu falei para vocês, chegamos até a falar sobre isso no nosso encontro anterior, do estudo do Evangelho. Eu lembrei para vocês aquele verso da música de Roberto Carlos, que é preciso saber viver. Só que saber viver, nós temos que entender primeiro qual é o sentido da vida, para você saber viver, para alcançar esse objetivo. Se por acaso eu entendo que a vida é apenas aquilo que acontece na matéria, eu vou adotar uma filosofia que me dê condições de tirar o máximo de proveito daquilo que a vida me oferece. Se eu tenho uma compreensão do mundo espiritual, eu vou estabelecer para mim uma filosofia que me coloque em sintonia com esse objetivo. Só que, mesmo espiritualmente, e nós sabemos disso, né, que a esmagadora maioria da população planetária é espiritualista. Mais de 90% dos habitantes do planeta estão vinculados a alguma filosofia religiosa. Então, esse entendimento que eu tenho sobre o Deus que eu acredito, o mundo espiritual que eu espero, a forma como eu entendo essa realidade é o que vai determinar o tipo de filosofia que eu tenho hoje. Se eu achar que Deus é legal, que o mundo espiritual vai acontecer, mas sei lá, né? Então eu vou viver a minha realidade aqui. Se eu tenho convicção dessa realidade espiritual, dessa inteligência suprema, a minha filosofia é outra. Então, quanto mais o nosso esclarecimento, mais dedicação e mais aplicação nós temos na forma como nós vivemos. Então, na verdade, assim, é preciso saber viver. Então, quando eu entendo o que é exatamente a vida, eu posso não entender para que é. Na verdade, talvez essa seja uma das dúvidas
insolúveis para nós aqui encarnados. Por que nós existimos? Qual é o sentido da vida? Por que Deus nos criou? São perguntas que nós vamos arrastar durante algumas encarnações ainda. Há a necessidade de nós crescermos espiritualmente, de nós nos elevarmos muito mais para poder olhar para o horizonte de uma forma diferente. Enquanto nós estamos aqui rastejando no chão, dificilmente conseguimos ver o horizonte mais expandido. Então, para nós, a vida não entendemos o porquê, mas sabemos que devemos vivê-la da melhor forma. E aí surgiram para nós, então, todas as referências. Aqueles que criaram filosofias para dizer para as pessoas, olha, viva a vida da melhor forma, seja feliz, faça feliz, evite, se desvie dos erros, se desvie do pecado, controle suas fraquezas, controle seus impulsos primitivos. Então isso foi sendo falado durante muito tempo. E as pessoas falam assim, bom, eu não sei porquê, mas eu sei que eu tenho que fazer a coisa certa. Então essas doutrinas servem para nos direcionar, para poder viver a vida da melhor forma dentro desse padrão que nós entendemos do mundo espiritual. Que eu vou viver para poder alcançar o paraíso. Para nós aqui do mundo ocidental, a ideia da felicidade está relacionada com o paraíso. A ideia da infelicidade está relacionada com o inferno. Ou seja, felicidade e dor. Tirando esses elementos, nós espíritas também pensamos da mesma forma. Ou você vai para o umbral ou você vai para nosso lar. Raul Teixeira fala disso numa palestra, que nós espíritas temos o nosso próprio céu e o nosso próprio inferno. Então vamos criando na nossa mente aquele ambiente de felicidade ou aquele ambiente de infelicidade. Mas já que é o máximo que nós podemos alcançar, se nós queremos alcançar esse ambiente de felicidade, nós vamos escolher então adotar uma filosofia para poder tentar alcançar esse objetivo. E essa filosofia que nós abraçamos se baseia exatamente naquilo que o cristianismo passa para nós. Não o cristianismo histórico, o cristianismo dogmático, mas o cristianismo moral. Porque muitas vezes nós nos apegamos nas personalidades, sabemos o nome de todo mundo, coloco até o nome dos meus filhos dessas personalidades. Sei quando foi, sei aonde foi. Mas como eu falei para vocês, a reflexão que a gente faz, o balanço que a gente faz do mundo espiritual, não é quando, nem como, não é quando, nem aonde, mas o que importa para nós é como as coisas aconteceram. A forma como nós praticamos aquilo tudo que nós aprendemos. É esse o resultado, é esse o saldo que nós vamos levar para o mundo espiritual. Então essa filosofia que nós temos hoje, nessas doutrinas que surgem, todas elas têm esse mesmo propósito, de acordo com as crenças, de acordo com a cultura. As doutrinas foram evoluindo, nós estudamos isso lá no livro Céu e Inferno, no livro Depois da Morte, em que Leon Denis traz no seu primeiro capítulo, ele faz uma pequena viagem sobre as antigas doutrinas espiritualistas. Fala sobre os egípcios, fala sobre os celtas, fala sobre, não me lembro exatamente quais eram, mas as antigas, né, que ele trazia para nós. Aquelas doutrinas foram evoluindo. E eles tinham naquela época a convicção de que aquilo era o melhor que eles podiam viver. Eles tinham certeza de que se eu vivesse daquela forma, eu ia encontrar lá os meus deuses, eu ia encontrar ali aquele ambiente paradisíaco. Conforme a própria humanidade foi evoluindo na sua inteligência e nos seus valores, essas doutrinas, muitas delas evoluíram e outras deixaram de existir. Basta a gente lembrar o que era o cristianismo na época de Jesus, no que ele se transformou dentro da instituição religiosa, que acabou sendo, entre aspas, detentora dos seus direitos autorais, que foi exatamente a Igreja Católica, que se formou lá no século IV, no século V, no século V. Depois teve os seus altos, depois teve os seus baixos e tudo mais, mas ela foi detentora. Depois começou a se fragmentar em outras filosofias que se basearam na mesma original. Então hoje nós entendemos o cristianismo de uma forma muito diferente. Não mais apegados às práticas materialistas e práticas terrenas, mas valorizando muito mais as práticas morais. Porque não é você estar naquele ambiente ou você fazer aquele ritual que vai te garantir essa felicidade. Mas nós sabemos agora que se você não mudar a conduta, não agir dessa ou daquela forma, buscando esse objetivo, nada disso adianta.
Porque as religiões, mais uma vez, vão se tornar aquelas portas de fuga. E não simplesmente um entreposto, né? Aquele ponto de abastecimento para continuar com as lutas de cada um. Então nós vemos que esse entendimento que nós temos faz parte, então, de toda a nossa existência. Então é preciso saber viver. Tá, mas você vai viver com que objetivo? É aquele objetivo. Esse objetivo é legítimo ou ele é ilusório? Se for ilusório, ele naturalmente vai fracassar. Não temos na televisão, por exemplo, alguém que diz assim, é preciso saber viver. Então eu quero viver no luxo, eu quero viver no prazer. Então para isso eu vou cometer ali a corrupção, vou cometer a violência, vou me entregar a esses prazeres e tudo mais. Qual é o resultado? Ele é fatal. É a dor, é o constrangimento, vai ser depois a reparação. Agora eu tenho um propósito diferente, eu quero me tornar um indivíduo mais espiritualizado para alcançar essa felicidade espiritual. Então eu vou viver me distanciando daquilo que eu vejo como errado e fazendo certo. Eis aí então que nós adotamos uma filosofia que é legítima e não simplesmente ilusória. E como nós, através dos ensinamentos da doutrina, vemos uma realidade do mundo espiritual muito diferente dessa que foi trazida durante tanto tempo, nós pautamos então a nossa existência aqui, ou deveríamos nos esforçar para pautar melhor. Nós sustentamos então a nossa vida com esse objetivo, de alcançar essa elevação. Só que mais uma vez nós temos um entrave. Nós acreditamos que lá nós seremos felizes. Que aqui é o ambiente de sofrimento. Eu vi uma reportagem, para a gente poder finalizar o nosso raciocínio, eu vi uma reportagem falando sobre trilheiros. Pessoas que fazem trilhas, né, com carros, fazem trilhas a pé, subindo montanhas, florestas, praias e coisa e tal. E aí então na entrevista com um dos participantes, eu vi acho que nesse fim de semana, ele dizia assim que mais importante do que o objetivo que você vai chegar, o seu destino, é o caminho que você faz. Porque quando você chega no alto da montanha e você vê aquela paisagem, você fala assim, nossa, como aqui é lindo. Mas quando você olha todo o caminho que você fez, você começa a valorizar o rio que você passou, olha, Tchelos, você vê o rio que você passou, a pedra que você teve que subir, o caminho que você teve que desviar, e você percebeu que lá em cima pode até ser a sua recompensa. Mas o caminho que você fez foi fundamental para te levar para aquele lugar. No nosso caso é a mesma coisa. Nós somos trilheiros. E a nossa trilha vai determinar exatamente o objetivo, vai determinar exatamente o nosso destino. Então muita gente pensa assim, nossa, eu quero chegar lá. Mas se você não olhar para frente, não olhar para baixo e observar a sua realidade, você vai cair numa fantasia. Porque você vai querer caçar borboletas, né, como se diz, as mariposas em torno da luz, aquela mariposa querendo alcançar o sol, que ela nunca vai alcançar. Porque ela não está prestando atenção naquilo que ela faz, ela está prestando atenção naquilo que ela quer. E a nossa vida é exatamente essa realidade. Então se nós não fizermos todos os dias por merecer, para transformar, para crescer, para poder adquirir o conhecimento, adquirir os valores, não importa se você quer ir para o paraíso, se você quer ir para Nosso Lar, se você quer ir para Shangri-La. Você não vai. Você vai ficar repetindo aquele caminho até você se dedicar e fazer ele direito. Então o mundo espiritual para nós, a doutrina espírita, algumas vezes ela é interpretada de uma forma equivocada, porque ela mostra para nós um mundo espiritual que aparentemente é belo, é maravilhoso, é muito especial, e as pessoas se esquecem de viver o dia a dia. Ela fica assim, não vejo a hora de ir embora. Não vejo a hora de ir para Nosso Lar. Não vejo a hora de ir para não sei aonde. Você não vê a hora? Você nem vai ver. Porque enquanto você não estiver vivendo a sua realidade, essa hora nunca vai chegar. E isso acontece dentro da própria doutrina, pelas interpretações equivocadas que nós fazemos. Então, na verdade, os espíritos, quando eles trazem para nós essa visão do mundo espiritual, é uma motivação. Mas não devemos nos iludir por isso. Porque da mesma forma que nós temos aqueles que relatam um estado de felicidade, nós temos aqueles que relatam um estado de desgraça. Então eles estão dizendo assim, olha, eu estou assim,
porque eu vivi desse jeito. E todo mundo fica pensando do jeito que ele está, não o que ele fez para estar naquilo. Então essas referências para nós, muito mais do que o espírito vive no plano espiritual, a sua história terrena é muito mais importante para nós. Ela se torna um exemplo muito mais importante. Então, pessoal, é isso. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós lemos aqui então esse item número 8, graças por um favor obtido. Vimos aqui a importância de valorizarmos aquilo que é felicidade, não apenas a infelicidade, aquilo que nós temos, não aquilo que nos falta. Vivermos com esse sentimento constante de gratidão por tudo aquilo que a vida nos proporciona. E mais do que isso, né? É preciso saber viver, saibamos viver então a partir daquilo que foi apresentado para nós, como essa filosofia. Cada filosofia, a gente lembra que todas as religiões, sem exceção, têm o propósito de fazer com que o ser humano cresça espiritualmente. A forma como nós vivemos essa proposta religiosa é que muitas vezes nos desvia desse caminho, porque nós colocamos os nossos valores humanos em cima dos valores mais importantes, que são os valores morais. Leon Denis fez isso naquele livro. Depois que nós passamos daquele primeiro capítulo, não lembro se era o segundo capítulo, ele pegou trechos, mostrando para nós ali uma afinidade entre o que falava o budismo, o que falava a religião celta, o que falava o cristianismo, e nós começamos a perceber a semelhança que existe dentro desse conteúdo moral. Esse conteúdo moral que faz com que nós nos elevemos, com que nós nos desenvolvamos, só que nós prestamos atenção em quê? Nos rituais, naquilo que é superficial. Então a filosofia não é você chegar num ambiente e se ajoelhar. A sua filosofia é, no caso do cristianismo, que é ali o ensinamento máximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E isso virou, na verdade, né, um pequeno chavão de para-choque de caminhão. Aquele papelzinho grudado com imã de geladeira. Se aquilo não se transformar numa filosofia, você vai querer ser aquilo, mas você jamais vai conseguir porque você não vive aquilo. Isso é que é o mais importante para todos nós. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar aqui uma outra passagem que vai ser o item número 9, intitulado Submissão e Resignação. Lembra que eu falei para vocês que aquele que é o arrogante muitas vezes se depara com uma experiência